Pessoal, tudo bem? Hoje mais um podcast e trouxe uma médica ilustre, uma convidada muito especial, uma endocrinologista aqui em Ribeirão Preto e, além disso, uma amiga querida, uma ótima especialista, uma pessoa com um propósito, chamada Alexandra Galhardo. Seja bem-vinda, Alexandra. Olá. Bom, pessoal, eu trouxe a Alexandra, então nós vamos discutir algumas coisas na medicina. Então, no nosso dia a dia, na rotina, nós estávamos até conversando aqui antes, cada vez mais médicos formados com uma qualidade aí questionável, ou então com uma cabeça questionável. Então, cada vez mais os números vêm aumentando. Existe uma estimativa para 2035 que nós vamos ter 1,3 milhões de médicos no Brasil. Hoje nós temos aí em torno de 500 mil médicos. Então nós vamos falar sobre isso também, sobre a medicina, o nosso cenário atual. E vamos falar também a endocrinologia com foco um pouquinho em emagrecimento e algumas doenças, tá? Então, Alexandra, queria conversar com você algumas coisas. Primeiro, te apresentar. Eu conheci a Alexandra, eu estava terminando cirurgia geral, ela estava no 4º ano de medicina, e ela dava alguns plantões onde eu era o plantonista. E ela ia lá acompanhar e tal. E sempre foi uma estudante muito dedicada. E aí depois você fez endocrinologia. E eu queria que você contasse pro pessoal, né? Que ano você se formou, qual a sua especialização. Conta um pouquinho pro pessoal. Então, na verdade, quando a gente se conheceu, esses plantões eram estágios, né? Que, na verdade, eu não precisava fazer, mas eu tinha vontade, muita vontade de aprender, né? E eu me formei em 2016, né, na UNAERP. Fiz a minha especialização em São Paulo, né, no Instituto de Pesquisas Médicas, em endocrinologia. E desde então atuo nessa área, né, mas numa linha mais de saúde, né? Não tanto visando doenças. Certo. Sempre quis fazer medicina, né? Já entrei na faculdade um pouco mais madura, porque eu fiz biomedicina antes. Então, eu já... Ao contrário do que os jovens hoje entram na faculdade sem saber o que faz, tudo, eu já entrei mais focada, já sabendo. Então, a minha faculdade foi diferente, eu entrei com mais maturidade e consegui aproveitar, ter um aproveitamento muito bom na questão de liga, de endócrino, né? Já com uma participação diferente. Então, isso me facilitou muito. Então, conta um pouquinho pro pessoal, como é que foi o seu início de carreira? Eu lembro que quando eu peguei o meu CRM, eu já tinha 2 plantões marcados. Né? Eu já saí já dando plantão. E era uma rotina complicada, porque é uma rotina que você tem que estudar por conta da especialização. Né? Eu tinha que trabalhar, então, também na área, e eu dava plantão. Então, eu fiquei aí uns 3 anos numa rotina de trabalho dia e noite e estudos. Então, assim, é pesado. Eu convivo com alguns médicos que estão no início aí da sua carreira, alguns estudantes que estão no final da sua carreira. Então, o que eu vejo hoje, diferente um pouquinho da nossa época, é essa questão amor mesmo. A paixão e o envolvimento pela medicina. O que a gente poderia fazer, ou o que aconteceu nesse período, se é a idade, se são as redes sociais, se é a influência dos pais, muita gente fazendo medicina, às vezes nem quer, não ama. Qual que é a sua opinião a respeito disso? A gente sabe que a medicina hoje é a profissão que você sai sendo bem remunerado se quiser trabalhar, né? Então, muita gente, eu acho que muitas pessoas procuram a medicina por este motivo, certo, mas não vão ser pessoas felizes. Então, eu acredito que as redes sociais e o imediatismo, né, dos jovens, e eu tenho uma filha aí de 17 anos, vai fazer 17 anos. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui preceptora
quando eu dava plantão, lá na UPA e tal, e tinham turmas que tinham muito comprometimento, né? Que queriam aprender, e tinham turmas que não tinham. Mas ainda você tinha o que tinha e o que não tinha. Certo. E hoje eu converso com colegas, porque eu atendo colegas médicos, que me falam: Alexandra, não tem mais comprometimento. Hoje é raro, né? E eu acredito que é pela essa questão das redes sociais, porque todo mundo tem sucesso na rede social, né? Então, Exatamente. todo mundo é bonito, todo mundo viaja muito, tem uma vida maravilhosa, né? Mas e o processo, né? Que eu passei, que você passou. Hoje a gente tem aí um sucesso profissional, a gente é feliz com o que a gente faz, mas tudo que a gente passou. Então, acho que os jovens hoje não estão preparados para passar por esse processo. Na endocrinologia, que nem você falou assim, eu não cuido muito essa questão patologia na endocrinologia. Você fala saúde. Aí uma visão que me veio aqui, eu acredito muito. Essas questões de prevenção na medicina, né? Porque a gente vem de uma época de formação que é tratamento, né? Então assim, tem diabetes, é isso. Tem hipertensão, é isso. E aí o cenário vem mudando, né? Com relação à prevenção, porque a hora que o paciente já tem diabetes, ele já tem um hábito totalmente diferente, já está muito acima do peso. Então como é que você está lidando hoje em dia com a medicina atual, né? Que eu chamo aí de mais prevenção, e você mais que ninguém assim melhor para falar sobre isso. Então, eu pego um perfil de pacientes que já tem essa preocupação, né? E vem mudando. E a Covid também foi um marco assim para as pessoas meio que se tocarem em relação ao cuidado com a saúde. Então começaram a se exercitar mais, procurar médicos, né, com mais frequência. Isso vem crescendo. Então, o que eu trabalho com o meu paciente, e também quando eu posso nas redes sociais, em relação à alimentação, em relação à importância da atividade física, em relação a não chegar no processo de doença, né, de adoecimento, porque você não tem uma doença de uma hora para outra. Sim. Você tem um processo também de adoecimento pelos seus hábitos. Tem um pouco de genética? Tem um pouco de genética nisso, mas você tendo uma genética, você está fadado a ter uma doença? Não. Né? Você pode mudar isso por epigenética, mudança, né? Modificação epigenética, e você consegue, por hábitos, fazer essa modificação. Então é isso que eu trabalho, é com isso que eu trabalho no meu consultório com os meus pacientes. Então meu paciente chega, ele preenche uma ficha que ali tem que ter o hábito de atividade física dele, né? Quantas vezes por semana ele faz, que academia ele faz, se tem o personal, quem é o personal, e se ele segue com algum nutricionista, né? Hoje é uma tendência essa questão da medicina personalizada, né? Você leva em consideração a genética, você leva em consideração os hábitos de vida desse paciente e alguma doença prévia que ele tem. Então você vai trabalhar em cima daquilo, né? Então o meu perfil de paciente hoje é esse perfil de paciente que quer se cuidar. Tem o perfil que quer só estética? Tem o perfil que vem tratar a doença? Sim, ele já vem com um tratamento de uma doença, mas ele, além desse tratamento do remédio da doença, o que ele pode fazer para modificar lá na frente o curso dessa doença? Porque a gente sabe que isso também conta muito, né? Então, eu trabalho nessa questão da responsabilidade do paciente e não do médico. Né? Importante isso, né? A minha parte é 30%. 70% é do paciente. Eu não tenho como modificar. O personal fica com ele mais tempo que eu, né? Então,
a gente tem que dividir essa questão de responsabilidades. Muitas vezes eu recebo paciente, doutor, eu vim aqui só você para me salvar, eu quero um milagre. Eu falo, não. Já fica alerta. Ainda não virei santa. Uhum. Não teve beatificação. Então, é muito essa questão de conscientização. E os pacientes vêm com muita informação para mim, muito questionamento. E eu gosto, porque o paciente que questiona é o paciente que não está vindo só por modinha, não está vindo porque ouviu falar, não está vindo... Está vindo porque realmente se interessa e quer a mudança, né? Uhum. E o que você mais vê assim no seu dia a dia, Alexandra? No sentido, igual você disse, os pacientes eles têm uma responsabilidade no tratamento. Na verdade, a gente tem o livre-arbítrio, né? Então o paciente está te procurando porque ele tem a necessidade, né? E te procuram por qual motivo maior, você acha? Olha, hoje, eu acredito que, assim, o que eu vejo é emagrecimento, né? E cansaço. As pessoas estão muito cansadas, né? Elas querem... Doutor, eu vim aqui porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero envelhecer com saúde. Eu atendo, o meu perfil de pacientes é mais mulher, né? Mas a mulher sempre acaba trazendo o marido depois, né? Porque ela quer isso para a família inteira. Então ela traz o marido, ela traz os filhos, porque ela vê que aquilo está dando certo. Mas ainda o emagrecimento, eu acho que é assim, a maior queixa, né? Não emagrecimento, mas a dificuldade de perda de peso, vamos dizer assim, né? De perda de gordura. E no meu consultório, eu atendo muitas pacientes que de fato precisam emagrecer, né? Eu te encaminho algumas delas, muitas não vão, outras vão, né? E um questionamento que eu recebo muito é com relação às medicações, né? Então, você como médica, sabe muito dizer sobre isso. Então, hoje tem muitas medicações, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E qual que é a sua consideração com relação a essas medicações para emagrecimento? Certo. Eu gosto muito de usar medicação para emagrecimento quando o paciente tem necessidade. Muitas vezes a gente usa o remédio para o emagrecimento como um inicial, né? Então, você me encaminha uma paciente que precisa perder tantos quilos para ela... Você ainda já aborda a questão de não perder tantos quilos, mas sim perder gordura, o percentual de gordura, porque tem bastante diferença. E aí entra a questão do medicamento, porque o medicamento faz a paciente perder peso muitas vezes, mas não faz ela diminuir o percentual de gordura. E aí o resultado vai ser ruim da mesma forma. Então, gosto da medicação quando bem indicada? Sim, gosto, uso. Porque o que acontece? Se o paciente não tiver resultado, e o mínimo de resultado rápido num início, ele desiste. Então ele vai no meu consultório e fala, olha, mas você tem que fazer dieta, você tem que fazer atividade física e você tem que ter força de vontade. Sem remédio, sem nada. Isso não vai acontecer, né? Porque o paciente que te procura, que já precisa perder peso, ele já tentou essas outras formas, né? Então, sim, eu uso. E hoje a gente tem muitas medicações. As medicações estão ficando cada vez mais eficazes e mais modernas, né? Nós temos Saxenda, Ozempic, Mounjaro, não sei se posso falar aqui, mas as marcas, né? Mas Contrave, né? Bupropiona, a gente tem várias medicações, cada um na sua área. Às vezes você precisa associar 2 ou 3 medicações, dependendo do caso, né? Mas o paciente tem que se conscientizar que é diminuir percentual de gordura e não somente o peso, né? E essa questão do percentual é importante, assim, né? Eu sempre falo muito dos benefícios de você ganhar massa magra. Você poderia pontuar os principais benefícios, né? Porque as pacientes, às vezes, elas não acreditam muito, né? Você precisa ir na musculação, precisa ganhar massa magra. Então, o que você tem a dizer para essas pacientes?
Você tocou num ponto que é o que eu mais trabalho, a minha maior dificuldade no consultório. Fazer as pacientes entenderem que para emagrecer de fato e não perder peso, elas precisam ganhar massa muscular. Hoje, a minha maior dificuldade com mulher é a questão da massa muscular. A maioria delas não tem. E quando não tem massa muscular, o seu corpo, o seu metabolismo não gasta energia. Né? O que gasta energia no nosso corpo é a massa muscular. E aí elas falam, doutora, mas eu não quero ficar forte, eu quero ficar magra. E aí eu digo, para você ficar magra, você precisa ganhar massa. Para ficar forte, tem que ganhar muita massa, né? Então, muitas vezes elas chegam com uma foto. Para você deve chegar muito, né? Demais. Doutora, eu quero esse corpo aqui, olha. Aí eu digo, para você ficar com esse corpo, você precisa ganhar no mínimo 3 quilos de massa. É, mas ela é magra, ela é seca. Sim, mas você precisa ganhar massa para ficar com esse corpo, né? Então, mas é muito difícil essa questão. E aí, quando você faz um treino bom, um treino de hipertrofia para ganho de massa, o que vai diferenciar se você vai ficar forte ou magra é a boca, né? Eu Exatamente. falo muito isso com eles. Você falou sobre muito mulheres, né? As mulheres, elas têm um hábito de ter pelo menos o primeiro passo, né? E na cirurgia plástica é a mesma coisa. A maioria dos meus atendimentos são mulheres, 90%. E boa parte dos pacientes que vêm do sexo masculino vem também através das mulheres, né? E só que a gente tem a questão hormonal, a mulher, né? Ela tem um hormônio feminino. E aí a gente tem muito essas questões, né, Alexandra? E as pacientes me perguntam muito dos chips aí, né? Chip da beleza e chip hormonal. Quando é indicado, quando não é? Qual que é a sua opinião? O que, que você faz? Como é que é o seu dia a dia com relação a isso? Muito boa pergunta, porque eu escuto todos os dias, doutora, eu quero o chip da beleza. Esse negócio de chip da beleza, isso não existe, tá? Eu brinco que se você não tiver indicação e não fizer o que tem que ser feito, é chip da tristeza, porque você vai chorar, né? Então, na verdade, o implante hormonal é mais uma via de administração de medicação, né? Então, você tem a cápsula via oral, você tem intramuscular, você tem endovenoso e você tem subcutâneo, que é de liberação prolongada, certo? Se você entrar na internet hoje, você tem 1 milhão de relatos falando de coisas boas e outras falando de coisas ruins e, enfim. Fato é que é uma via de reposição ou de tratamento, né? No caso do chip da beleza, que ficou famoso, é o hormônio gestrinona, muito bem indicado e muito eficaz para tratamento de endometriose, miomatose, hipermenorreia, dismenorreia, né? Então, assim, existem várias indicações para o implante de gestrinona e existem doses para isso. Existem pacientes que podem usar, existem pacientes que não podem. A partir do momento que isso começou a ser usado para estética, não vai ser legal mesmo. Vai dar acne, vai ter efeitos colaterais, enfim. Mas eu utilizo a via de implante hormonal muito para reposição hormonal para mulheres na menopausa, né, com uma eficácia muito boa, para tratamento dessas doenças de endometriose, né? E sim, ajuda muito na questão ganho de massa. E essa questão fadiga também, né, Alexandre? Sim. Você falou, muitas procuram por esse cansaço. Cansaço, fadiga. Porque hoje a nossa vida, a vida moderna, e principalmente aí a vida da mulher, né, que é mãe, é dona de casa, trabalha. Então é uma rotina pesada, né? Então elas queixam de cansaço, sim.
E muitas vezes não é questão somente hormonal. É questão de vitaminas, de minerais, é, de uma suplementação adequada, um sono, muita queixa de sono. Muitas vezes eu recebi, doutor, eu vim aqui porque eu não durmo bem, mas então vamos lá. E precisa dormir bem, né? E precisa dormir bem. Então, a questão né, tem a reposição aí de hormônios, mas tem NADH, que é uma coenzima, né, que é a coenzima Q1, que também é utilizado aí por implante hormonal. Então, hoje você tem como melhorar bastante qualidade de vida e prevenção de doenças, com certeza, porque isso a gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde mesmo, tá? Da maneira correta, né, Alexandre? Da maneira correta. Exato. Da maneira correta, porque... Não com essas banalizações na medicina, né? Então, tudo que volta para a estética, né? Existe uma banalização, né? Por mídias, sei lá, pessoas e tal. Então, a partir do momento que se tornou a chip da beleza, transformou, virou uma chave, né? Transformou. E é o que eu sempre oriento para os pacientes. Essa busca por coisas rápidas, sem indicações, sem procurar um profissional adequado, isso vai complicar, não adianta, né? Então, assim, não tem jeito. Então, muitas vezes elas querem algo muito fácil e não adianta. Precisa do empenho. E o que eu falo muito para os pacientes é o seguinte, né? A maioria tem filhos. Então, olha só, você não vai orientar o seu filho da maneira correta? O melhor é fazer isso, é fazer aquilo. Então, você como mãe, pai, você quer que teu filho siga aquele caminho que é o correto. Então, nós médicos que tem esse posicionamento, né, correto, né, sem banalizações, a gente busca isso com as pacientes. Que ela consiga traçar isso da maneira correta. Então, mesmo assim, várias, né, na verdade, elas acabam indo para outro caminho, um caminho mais rápido. E aí se torna, muitas vezes, uma tragédia, uma patologia futura, alguma doença, né? Isso é muito complexo, né? É muito complexo. Eu falo assim, hoje em dia é melhor você falar um não do que um sim, mais ou menos. Exatamente. Então, eu tenho, assim, já tive vários pacientes que, olha, você não tem indicação, não vou fazer esse tipo de tratamento com você. Primeiro você precisa fazer isso. É a mesma coisa lá, olha, agora não dá pra gente fazer essa cirurgia. E aí o paciente vai e procura outro profissional. O que acontece? Vai achar alguém que vai fazer. Vai, mas não vai ficar bom. Exatamente. E aí o paciente volta. Às vezes para arrumar alguma coisa, no seu caso, para, né? No meu caso, o paciente volta e fala, doutor, eu virei a chavinha. E voltando um pouco para esse assunto médico, na sua especialidade, eu tenho até uma pesquisada, vou pegar a colinha aqui, eu vi que a gente tem mais ou menos 6.731 endócrinos no Brasil. No Brasil. Mais de 500 mil médicos aí, de várias especialidades. E a maioria deles estão aqui no Sudeste. E nós estamos numa região boa, Ribeirão Preto, né? Uma região que tem um desenvolvimento legal, né? A gente tem uma qualidade de vida, ok, né? Diferente de algumas regiões. E o que você enxerga dentro da sua área, da endocrinologia, os outros médicos atuantes? Então você falou muito sobre essa questão, a paciente chega, então ela já procura algo onde ela já sabe, já tem uma ideia que a responsabilidade é dela. E aí tem um outro profissional, ou que foca um pouco mais, por exemplo, diabetes, hipotireoidismo. E eu pego muitos casos, estou te fazendo essa pergunta por conta disso, onde as pacientes elas já têm uma diabetes, têm o hipotireoidismo, e elas me falam direto assim, Pedro, é muito difícil emagrecer. Eu uso medicação para isso, uso para aquilo. E eu vejo que alguns profissionais, eles são muito focados assim, igual a gente falou antes, doença. Então não orienta hábitos de vida,
não orienta atividade física, dieta, não orienta uma série de coisas. O que você tem a me dizer hoje em Ribeirão Preto? Como é que está isso aqui em Ribeirão, né? Tem muitos endocrinologistas que atuam dessa maneira, não? Para eu saber um pouco. Olha, vem diminuindo cada vez mais os endocrinologistas que tratam somente a doença. Tá? Por quê? Porque, primeiro, que eles estão saindo dos convênios. Eu acho que essa questão de convênio também é um problema em relação a orientações, a perder um pouco mais de tempo com o paciente. Eu acho que esse também é um problema, né? Mas, tirando essa questão de falta de orientação de médicos de convênio, né? Vamos pegar médicos particulares, que são bem conceituados, que antigamente eram de plano. E saíram. Mas são médicos mais tradicionais, mais conservadores, e que muitas vezes não tratam o paciente, tratam um exame. Exemplo, hipotireoidismo, né? Já peguei algumas pacientes, várias pacientes, que estavam indo em outro profissional que estava tratando o hipotireoidismo, por exemplo. E, doutora, eu trato o hipotireoidismo, meus exames estão normais, mas eu não estou legal. E o médico simplesmente fala, olha, o seu exame tá bom, é essa dosagem, tá aqui, tchau. Né? Então tá tratando aquilo ali, aquela doença que... E hoje a gente sabe que não é mais assim, não funciona mais assim esse tratamento. Então eu vejo que, sim, que está tendo uma mudança em relação a isso, um pouco demorada, mas aqui em Ribeirão ainda tem mais endocrinologistas dessa linha medicamentosa e tratamento de doenças do que da área preventiva. Tem mais nutrólogo, eu acho, que é da área preventiva do que o próprio endocrinologista. Mas acredito que isso está mudando. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do convênio, né? De fato, o convênio, ele suga um pouco o médico, né? Em vários aspectos. Então, uma consulta lá de 1 hora, dedicação, o convênio não consegue remunerar de uma maneira honesta aquele profissional, né? E eu não sei, eu fico pensando, né? Eu vou muito a São Paulo e eu vejo que há uma tendência dessa migração, onde mesmo as pacientes que têm um convênio, elas vão acabar optando por fazer um tratamento particular e acaba deixando um convênio assim por uma internação, né? Que seja fazer exames e tal. Aqui em Ribeirão, você acha que está tendo esse processo já? Como é que está? Muito, né? 90% dos meus pacientes têm convênio médico, né? Alguns por plano de reembolso, mas a maioria ainda não é por plano de reembolso, que deixam o convênio somente para exames e internação, né? E muitas vezes as pacientes não entendem, né? Que é esse valor agregado, né? Então, o tempo, você, por exemplo, está lá se dedicando a paciente. Você está lá num consultório diferente, num espaço diferente, um atendimento diferente. E não que o profissional, o médico que esteja atendendo convênio não seja bom, mas é porque o convênio não dá condições, né? Não dá condições. E a gente vê muitos médicos se formando, no início de carreira é normal, então ele está naquela pegada de plantão. E aí, às vezes, ele vai trabalhar para um convênio, ele fica naquela rotina louca, e às vezes ele não consegue nem ter tempo de ter essa visão, né? É uma coisa importante da gente ter desde o início, né? E desde que você se formou, você está nesse consultório, no mesmo lugar? Desde que eu me formei nesse consultório. No mesmo espaço? No mesmo espaço. Eu até... Quando eu me formei, meu pai falava assim, minha filha, mas você não vai entrar em nenhum convênio. Entra na Unimed. Eu falo, pai, a medicina que eu quero exercer
a especialidade que eu quero fazer e o trabalho que eu quero fazer com os meus pacientes, não tem como eu entrar num convênio. Porque eu quero perder o meu tempo ajudando as pessoas a mudar, não a emagrecer ou não, a mudar realmente de vida, né? Porque eu vivi isso minha faculdade inteira. Na faculdade, eu levava shake de whey no centro cirúrgico, e os meus colegas me zoavam, falavam lá, a marmitinha dela, não sei o quê. Entendeu? Então, eu tive essa mudança aí, eu vivi isso, e eu sei o quanto isso é bom, né? Então, eu sempre quis passar. E isso, hoje, é o que me preenche. Isso hoje, você sabe, lá no seu consultório deve ser assim, aí que eu vou dizer aí 70% dos pacientes usam alguma medicação para ansiedade, para depressão, para dormir. Por quê? Muitas vezes não se encontraram profissionalmente, muitas vezes tá passando por problema. Porque você usar uma medicação por um processo que você está passando, uma perda, uma separação, alguma coisa assim, natural, né? Agora, você usar uma medicação sempre, sem ter uma patologia, né? E eu vejo muito isso. Muitas vezes eu faço trabalho de psicóloga mesmo, de conversar. O paciente já sai bem estimulado só de uma conversa. Né? Então, essa questão que você falou da paixão, de você exercer a profissão com amor, tudo, isso hoje é o que me preenche em relação à minha profissão. Então, meu pai fala hoje, nossa filha, que coisa. Ainda bem mesmo que você não entrou num convênio. Existem muitas crenças, né? Sim. Muitas crenças, né? Então, assim... E tá tudo bem trabalhar no convênio. Sim. Só que o médico ele tem que se alertar. Então, assim, eu tenho vários amigos, cirurgiões gerais, vasculares e tal, e eles trabalham para convênio, né? E eu sempre fico falando, tenha um braço, faz um consultório legal, oferece um tratamento diferenciado, busca, porque você vai conseguir dar o teu melhor, que é o que a gente faz, né? Exato. A gente consegue entregar com qualidade. O convênio, ele é bom, a gente não está falando que ele é ruim, mas ele limita o profissional naquela entrega pelo tempo, é muito volume, ele não consegue dar conta. Sim, a gente está falando de profissionais da área clínica, né? A área que você tem o contato ali com o paciente, de consulta, porque na área cirúrgica, na área de procedimentos, é muito difícil você trabalhar sem um convênio, né? Mas na área, principalmente na área da clínica médica e especialidades da clínica médica, isso fica realmente muito limitado, fica ali a renovação de receita, fica ali né, um cuidado com o paciente que de repente não é o suficiente para ele, né? E que bom, assim, se os médicos conseguissem entender, né, um pouco dessa visão, pelo menos aí no finalzinho aí da formação, no começo da carreira, e já começassem a trilhar isso, porque na minha visão é o futuro, né? Já está acontecendo e cada vez mais, como eu disse, a gente vai ter mais médicos, né? Mais profissionais, vamos ter profissionais qualificados, outros não, tá tudo certo, né? A vida é assim. Mas conforme você vai trilhando o teu caminho, o seu posicionamento, você vai conquistando aquela paciente e conseguindo fazer o que você gosta da maneira correta, né? Agora, só que tem uma dificuldade, né? Os médicos, eles têm uma dificuldade de entender isso. Eu vejo muito isso pelos meus amigos aí, colegas médicos, porque a gente entra numa questão financeira importante. Olha, eu brinco que assim, eu sempre brinquei que a minha conta sempre ficou negativa, até eu me formar.
Depois que eu me formei, eu consegui colocar minha conta em dia, né? Mas essa questão de você... Porque que acontece? O médico, ele muitas vezes ele consegue trabalhar durante o dia e durante a noite, né? E você conseguir imaginar que você vai deixar de trabalhar à noite. A questão do Covid foi um marco, assim, para mim, porque quando aconteceu, quando estourou a pandemia, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava no consultório, ou eu dava plantão, porque os dois não tinha como, né? E eu parei de dar plantão de um dia para o outro. E aí eu fiquei na minha cabeça, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir ganhar o dinheiro que eu ganhava à noite, né? Durante o dia. E, assim, o meu faturamento em 6 meses duplicou do consultório. Então veja, você dormiu melhor, você se dedicou, você tinha aquela responsabilidade. Mas esse Foi medo impressionante. acontece, né? Foi impressionante. Mas o medo, que eu acho que é o medo dos profissionais que quando se formam, tem essa questão do endividamento, sim, de querer comprar o carro. E eu não me endividei, mas eu vou te falar que os 2 primeiros anos que eu me formei, eu comprei tudo que eu tinha vontade. Mas é normal, eu falo por mim também, né? Então, hoje tendo essa visão, a gente consegue chegar para um colega médico que está formando e falar assim, ó, que eu não tive isso, por exemplo. Ó, em vez de você comprar esse carro, você pode comprar daqui uns 2 anos, compra esse por enquanto, foca nisso daqui, trilha esse caminho que você não vai se arrepender. Então, eu também passei por isso, eu formei, fiz uma parcela de um carro, porque a gente tem isso, né? Tem. A gente quer andar num carro legal, a gente quer comer comida boa, a gente quer ir em restaurantes bons, e tá tudo bem, dá pra ter isso, só que de maneira equilibrada, né? Então hoje eu tenho muito essa visão. A gente conseguiu chegar num nível de maturidade legal, onde a gente tá, mas se eu tivesse um pouco desse feeling, um ensinamento lá atrás, eu acho que talvez esse processo onde a gente está hoje, talvez teria encurtado um pouquinho, né? Até essas questões aí de plantões, por exemplo. Sim, e eu acho importante, como a gente estava conversando antes, a questão da educação financeira, aí no final da faculdade, principalmente, porque o médico ele não sabe nada de administrativo. Eu acho que até hoje eu não sei, né? Mas essa questão da visão mesmo, olha, de não entrar nesse ciclo vicioso, porque isso é viciante. Sim, sim. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. E aí você começa a desfrutar de coisas que de repente antes você não tinha, de coisas boas, de comida boa, carro bom, coisas de marca, bolsa, viagens, né? E o médico, querendo ou não, ele tem essa facilidade aí de, né? E acaba deslumbrando. Eu deslumbrei e acredito que todo mundo já passou por essa fase, né? E mesmo tendo uma certa maturidade, ainda tive. Então, imagina os mais jovens que formam aí, não fazem cursinho, já entram direto na faculdade, já saem aí muito jovens, fica perdido mesmo, né? Não tem... Então, acredito que na faculdade de medicina teria que ter essa questão de educação financeira, de um pouco de administrativo, um pouco de, olha, calma, não é bem assim e tal, né? Mas hoje a gente tem essa visão, né? Uma coisa que eu queria muito te perguntar, e a gente falou um pouquinho acima, assim por cima, é com relação à ansiedade. Então, olha só, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. E existem várias medicações para ansiedade. E isso associado com emagrecimento. Tá? Então, eu sei que muitas pacientes às vezes tentam descontar isso na comida, por exemplo. Né? O que a gente pode fazer, assim, para ajudar? Até você mesmo me orientar, porque eu oriento algumas coisas já, mas o que você tem de conduta no consultório quando chega uma paciente assim?
ansiosa, usa muita medicação, ela desconta aquilo. Existe um tratamento por detrás, psicologia e tal. O que você faz na sua rotina? Olha, a primeira coisa que eu oriento, faça atividade física, né? Não é ir na academia, é fazer uma atividade física realmente intensa. Por quê? Porque a atividade física a gente sabe que libera hormônios e neurotransmissores do prazer, do bem-estar, tá? Então, essa é uma questão, faz parte do tratamento. Segundo, terapia, né? Também fundamental. Né? Fundamental, terapia. Trabalho lá com suplementações, fitoterápicos, um magnésio, então outras coisas que não a medicação em si. Porque muitas vezes a medicação não vai fazer efeito. Por exemplo, um inibidor da recaptação da serotonina. Mas e se o paciente não tiver serotonina? Não tiver reserva de serotonina? Esse medicamento vai fazer efeito? Não vai fazer efeito. Então eu tenho que entrar com alguma coisa para melhorar a serotonina desse paciente, para o medicamento fazer mais efeito. Então, são alguns pilares, né? Exercício físico, terapia. Muitas vezes eu indico uma yoga, uma meditação, para quem consegue, né? Para quem vai para essa linha, chás, essas coisas, né? E se a questão da ansiedade, se a paciente já vem usando alguma medicação, tem que ver o gatilho dessa ansiedade, né? O que está acontecendo? É a vontade de fazer uma cirurgia plástica, de arrumar alguma coisa ali que que não está gostando, porque tem esse fator também, né? O que é? Tentar resolver o que está causando essa ansiedade. Mas a maioria das vezes sono é um problema, né? E excesso de trabalho também é um problema. A gente fala que é o transtorno de compulsão alimentar periódico, que a pessoa chega do trabalho e começa a comer sem parar num período ali, né? No final da tarde, geralmente. Então, a ansiedade não é tratada somente com medicação. E muitas vezes nem de medicação precisa. Nem precisaria, né? Mas ali também 80%, 90% dos meus pacientes que assinalam lá o questionário que eu coloca ansiedade. Né? Então, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, o que é? A gente não sabe, né? Mas o paciente, é excesso de trabalho. Então, o meu perfil de paciente é o paciente empresário, que deve ser também. Os empresários, mas você... Aí o paciente chega, nossa, doutora, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo e tô com ansiedade, não consigo dormir. Aí eu pergunto, você vai conseguir diminuir seu ritmo de trabalho? Não. Então, nós temos que arrumar outras formas de lidar com isso, porque diminuir o seu ritmo de trabalho você não consegue. E é a mesma coisa para nós. A gente acha que vai diminuir o ritmo de trabalho. Não, a gente só aumenta. Né? Então, a questão da ansiedade é multifatorial e multiprofissional. Né? Não tem como tratar somente com remédio ou somente com exercício físico. Apesar que eu acredito que o exercício físico trata e... ajuda demais, né? Muito. Acho que é um ponto, assim, um dos principais seria a atividade física, né? Atividade física. E muitas pacientes, elas não fazem atividade física. E aí, tudo que você vai fazer de início leva um tempo para você se habituar, né? Então, eu acho que o mais difícil é começar. Agora, a paciente começa e vai persistindo e tal. Muitas pacientes que eu falo, tem que perder peso. Tem as orientações, aí passa por você, vai lá, tal, segue as orientações, elas voltam no consultório, assim, é muito diferente. Então, assim, nossa, Pedro, agora eu tô pronta.
E antes elas não tinham essa ideia, né? Você sabe que essa questão do acompanhamento e até do tratamento hormonal, muitas vezes que a gente faz, é para paciente gostar da atividade física. Não é nem... porque tudo bem, ela vai ter um resultado, ela vai passar a gostar. Mas muitas vezes o paciente precisa da medicação ou de uma reposição hormonal ou alguma coisa para ela começar a gostar do que ela está fazendo. Porque a maioria dos pacientes não querem e não gostam. Doutora, eu odeio academia. Eu odeio ir na academia. Eu faço uma esteira, tal, mas eu não gosto de academia. Pois é, então agora você vai ter que gostar. Não tem jeito. Senão você não é uma candidata a ser minha paciente. Né? Eu já falo, olha, chega um negocinho em branco da atividade física, eu já olho e falo... Muitas vezes é uma consulta só e eu já aviso, porque não é o meu perfil de paciente, não é o perfil de paciente que eu quero no meu consultório, o que não quer se ajudar. Né? Não é esse paciente. Eu quero o que quer mudar de vida, o que quer, né? Esse é um filtro, né? Você já consegue filtrar assim, né? Sim. Mas por quê? Porque eu gosto do que eu faço, porque eu sei que o que dá resultado lá na frente é isso. E muitas vezes as pacientes elas enxergam não com muita frustração, né? Então, mas não é que você está falando, não vou te acompanhar porque você não faz atividade física. Ou no meu caso, eu não vou fazer cirurgia porque não tem indicação. Não é para ela se frustrar, na verdade, é para ela se animar. É o que eu falo, né? Porque você está dando essa opção para ela de fazer atividade física, para você acompanhar. Caso ela não queira, não tem como você mostrar o seu resultado, né? É isso que elas precisam enxergar, né? Elas precisam ter essa noção que muitas vezes o não, ele a maioria das vezes esses nãos que a gente fala, né, é por um benefício muito maior, né? Exatamente, exatamente. Né? Porque assim, é igual no meu caso, tem muito cirurgião, eu falo para os pacientes, não tem indicação de fazer isso, é melhor fazer uma cirurgia depois a outra, mas sempre a paciente vai encontrar um profissional que vai fazer, igual no seu caso. E depois acaba acontecendo muita frustração e no meu caso cirúrgico, às vezes a gente não consegue nem assim resolver muito. No seu caso, talvez você consiga às vezes alterar algumas coisas, a paciente atrás, mas no caso da cirurgia plástica é meio complexo. Entende? Complicado. Bom, estamos caminhando para o final. Tem alguma coisa a dizer a mais que você se recorda? Alguma coisa que você acha válido falar aqui para o pessoal? Olha, assim, o que eu acho é o que você colocou no início, que a gente conversou também, da questão do comprometimento, do querer, da paixão, do fazer acontecer, da busca pelo conhecimento, não só na área da medicina, porque a gente tem isso, né, de querer cursos e cursos e cursos somente na área da medicina, né? Abrir um pouco a cabeça. Dizer que mesmo sendo muito difícil, tanto a faculdade, porque a faculdade não é fácil, quanto a residência, ou a especialização, ou os plantões, dizer que vale muito a pena, né? Vale a pena. Vale muito a pena essa profissão, uma profissão maravilhosa. Eu amo, sou apaixonada e acho que é o caminho. E, assim, e essa preocupação com os jovens e com os que estão formando, né? Da conscientização mesmo, que medicina, se você se formar pensando em ganhar dinheiro, você vai ser uma pessoa depressiva. Vai ser infeliz, né? Vai ser uma pessoa infeliz. Bom, eu queria agradecer, viu, Alexandre? Tenho muito respeito por você. Sei do seu caráter, do seu profissionalismo, dos seus propósitos. Obrigado. E foi muito bom ter a nossa conversa, poder passar um pouco da nossa experiência, né? Tanto para o público médico, tanto para as pacientes, né? E depois eu quero te convidar de novo para a gente bater um outro bate-papo aí, alguma coisa mais específica.
E se você tiver algum recado para dar pro pessoal, pode falar ali na câmera. Tá tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Obrigada pelo convite. Admiro demais o seu trabalho. Obrigado. E parabéns por esse projeto, por essa iniciativa aí. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Então tá bom. Pessoal, então vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais, o contato da doutora Alexandra. Quem tiver interesse em se conectar com ela, né, fazer avaliações, vai estar aqui. E qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.